Shalom, amados e queridos de Yahvé. Eliseu, do Ministério Beitiel. Hoje nós vamos falar sobre a autoridade do guerreiro. E estamos nesse instante dando início. Em Colossenses 1,15 e o 17, a palavra de Deus nos diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então nós vemos aqui que em Yeshua nós temos essa certeza, essa convicção de que o Senhor fez todas as coisas. Vamos introduzir então o assunto. Em João 1,1 nós temos que Jesus é a palavra e ele estava presente desde o início, desde a criação. Ele é a palavra que estava embutido em Gênesis 1,1 e principalmente no verso 3, quando disse Deus e disse Deus. É exatamente esta palavra presente desde o princípio. Então, ele comandou, ele deu uma voz de comando, de autoridade, e dentro dos limites do invisível, ele consegue tornar todas as coisas visíveis. Então nós temos aí a palavra hebraica dabá de Deus, ou seja, tem o sentido de o poder criativo de Deus. Jesus Cristo, então, é embutido, ele é capacitado para este poder criativo, ação criativa, do qual ele forma todas as coisas. Por quê? Porque todas as coisas estavam sem forma e vazia. É engano nosso crer que Deus não fez as coisas do nada. Não, ele fez por meio da palavra, que é Yeshua HaMashiach. Tanto é que em João 1, 4 e 5 diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então Jesus, com aquele dabade do Senhor, tem autoridade sobre o caos, a desordem, de equilibrar, de fomentar todas as coisas pela palavra, pelo seu poder. Nós vemos aqui então que se somos de Cristo, nós temos uma identidade. Sabemos que Jesus tem autoridade em seu reino. Se ele tem, nós precisamos compreender, nós precisamos absorver esta identidade de Cristo para podermos atuar com esta mesma autoridade espiritual de dar comandos no reino espiritual, no reino físico. Então, é claro que nós temos um passado aqui, e em Efésios 2,1 diz: Ele vos deu vida. Por que ele deu vida? Porque anteriormente nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele, Yeshua, é que nos dá vida, mesmo que nós estávamos presos, mortos em delitos e em pecados. O poder dele nos restaura completamente. Efésios 1,13 diz claramente: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Veja aqui que o Senhor, quando nós ouvimos a palavra do Senhor e nós a recebemos em nosso coração, nós escancaramos o nosso coração às verdades eternas, a salvação que acontece por meio de Yeshua, nós crendo nele, aí vem o selo da redenção sobre nós, o Espírito Santo da promessa, e nos vivifica com ele. Então, em Efésios 2,6, inclusive, diz que ele, Deus,
nos ressuscitou com Cristo, por meio de Cristo, através de Cristo, por meio do sangue dele, e nos assentou com ele nas regiões celestes. Então, quando nós recebemos ao Senhor, ele, Deus Todo-Poderoso, o Pai Todo-Poderoso, nos faz assentar nessas regiões celestiais em Cristo Jesus. E uma coisa que nós precisamos compreender, irmãos, é que em Jesus Cristo, em Yeshua HaMashiach, nós somos o quê? E aqui nós temos uma listagem grande daquilo que somos em Cristo Jesus. Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos, como está em Efésios 1:3. Somos, sim, filhos adotados pelo Pai Eterno, Efésios 1:5. Nós somos conhecidos desde a eternidade, Romanos 8:29. Somos glorificados em Cristo Jesus, Romanos 8:30. Somos redimidos e perdoados dos pecados, Efésios 1:7. Justificados pelo Filho, por seu Filho, Romanos 5:1. Temos a paz com Deus, Romanos 5:1. Reconciliados com Deus mediante Jesus, 2 Coríntios 5:18. Somos também, irmãos em Cristo, embaixadores deste reino, 2 Coríntios 5:20. E somos selados pelo Espírito Santo, como falamos anteriormente, Efésios 1:13. Somos também habitação do Espírito Santo de Deus, 1 Coríntios 6:19. Recebemos os dons espirituais, todos os dons nos são colocados à disposição, 1 Coríntios capítulo 12, em Cristo Jesus. Nós somos declarados justos, 2 Coríntios 5:21 e Romanos 5:19. E também em Cristo somos chamados para ficar com Ele, ter comunhão com Ele, Marcos 3:14. Temos acesso a esta sabedoria de Deus, Tiago 1:5. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que nos dá. Também somos incumbidos de pregar o Evangelho, Marcos 16:15. E ainda ele diz, reconhecidos por anjos e demônios, Atos 19:15. Mas ainda não cessa, somos em Cristo Jesus, herdeiros de Deus, co-herdeiros juntamente com Cristo, Romanos 8:17. Estamos, Senhor, amados, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Efésios 2:6. E temos recebido uma promessa da parte de Deus, de que somos mais do que vencedores. E tudo o que pedimos, esta é a promessa dele, receberemos, Mateus 21:22. Além disso, nunca nos abandonará, Hebreus 13:5. E nós temos o direito de usar o nome de Jesus, João 14:14. E todas as necessidades, as nossas necessidades são supridas por meio dele, Filipenses 4:19. E nós somos, irmãos, o bom perfume de Cristo, 1 Coríntios 2, verso 16. Somos ainda povo do Senhor, Jeremias 31:1, e templo e santuário do nosso Deus e Pai, 1 Coríntios 2:16. Inculpáveis, irrepreensíveis diante do Senhor, Colossenses capítulo 1, verso 22. Então, portanto, irmãos, nós podemos concluir que temos um lugar com Cristo, temos essa identidade de filhos legítimos de Deus. Por quê? Devido à autoridade conquistada por Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias, quando ele levou consigo, quando ressuscitou, o cativo que nos impedia de ter acesso completo a Deus. Amados, se nós somos discípulos de Deus, amamos Hashem, amamos a Deus Pai, nós devemos conhecer a humildade nesta autoridade, irmãos. Deus fez da carne, o seu tabernáculo,
Por que que Deus faz da carne este templo dele, esse tabernáculo dele? Para que ele pudesse receber a glória do Pai, ser morada, habitação do seu Espírito Santo, recebendo então o poder do Onipotente, o Todo-Poderoso, para que a vida pudesse se manifestar na carne e absorvesse o que é mortal e revestisse de imortalidade a Jesus. Então o Senhor traz à terra Jesus Cristo. Nós observamos, irmãos, em Hebreus 2, 14 e 15, como diz o texto aqui, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, carne, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estivessem escravizados pelo medo da morte. Amados, o Senhor fez isto por nós. Ele derrotou através da sua ressurreição. O poder da morte não o parou. Ele, na verdade, venceu todas as coisas e traz consigo, por meio da sua ressurreição, o poder de nos tornar filhos de Deus, livres, completamente livres para o Pai. Nós temos um exemplo interessante aqui, que antes de conhecer a autoridade de Jesus, nós temos o nosso irmão Saulo, em hebraico Shaul. Ele tensionou acabar com aquela seita nova chamada os do Caminho, que na verdade era a igreja fundada por Yeshua. Então tomou cartas e foi até Damasco. Essa história nós conhecemos sobejamente. E naquele caminho ele teve um encontro e entendeu que era difícil recalcitrar. Naquele encontro nós vemos o recalcitrar, o poder humano, vencer a autoridade divina, irmãos. Por isso que o Senhor diz que é duro ele recalcitrar, utilizar os seus poderes mentais, humanos, o que ele acha, contra aqueles aguilhões, porque a autoridade divina era muito superior à mentalidade humana, irmãos. Nós sabemos que os caminhos do Senhor são mais altos e os pensamentos dele são muito mais altos do que os nossos. E ali, naquele momento, ele cai ao chão da sua cavalgadura e conheceu a autoridade de Jesus, que falou com ele. Apenas falou e a luz o cegou. Por isso ele foi capaz, por causa deste encontro com o nosso Deus e Pai, ele foi capaz de se submeter às orientações de Ananias. Ele foi, na verdade, submetido. Ele se humilhou diante daquele Ananias. Quem era Ananias, irmãos? Um profeta desconhecido. Nós sabemos também que nós precisamos ter um encontro com a autoridade de Deus. E quando nós temos esse encontro com esta autoridade de Deus, com a sua palavra, ele nos quebranta, irmãos, até a submissão. Então, para nós termos a autoridade, nós precisamos compreender o que é submissão. O que eu preciso fazer? O que Eliseu precisa fazer? Primeira coisa, irmãos, ele deve se lançar fora toda justiça própria, porque nós sabemos que a nossa justiça é comparada pelo Senhor como um trapo de imundície, não é verdade? A segunda coisa, nós precisamos aprender a obedecer, servir ao Senhor em obediência. Terceira coisa, nós precisamos renunciar ao nosso ego, nosso querer
aos nossos pensamentos egoístas. Mas a quarta coisa, temos que renunciar também a esse espírito de rebelião, a rebeldia, que às vezes questiona todas as coisas, irmãos. Questiona Deus, os seus comandos, as suas ordens. Mas também nós devemos excluir do nosso coração toda altivez. Irmãos, aquele nariz empinado, aquela cerviz dura, aquela cabeça empinada, irmãos, devemos tirar de nosso meio. Então é necessário, cada um de nós, renunciar às suas coisas. E nós vemos aqui no item 3 as credenciais espirituais. Que credenciais eu preciso ter para poder estar preparado para o Senhor, para esta autoridade extraordinária, para ver esta liberação de autoridade de Deus? É preciso destas credenciais mínimas, irmãos, irmãs. Eu tenho que beber o cálice da obediência e ser batizado com um batismo diferente, um batismo aonde é sepultado o eu, o ego, as minhas vontades. E nós só podemos exercer esta autoridade se nós estivermos preparados para servir a outros irmãos, a outras pessoas. Esta autoridade só vai ser dada para esse fim. Não é para promoção própria, nem promoção da placa da igreja, mas é a promoção dos nossos irmãos. Tanto é que o Senhor diz: quem quiser ser grande no reino, seja aquele que serve. Lucas 22, 26, está nos dizendo: aquele que vive em verdadeira humildade se considera inadequado para qualquer coisa. Quando nós possuímos essa qualidade espiritual, quando nós tivermos esse atributo do Espírito, a humildade, irmãos, então o Senhor vai reafirmar que o discípulo poderá ser grande. Aquele que quer ser grande, seja aquele que serve, seja humilde, como diz a imagem aqui, se humilhar diante da poderosa mão de Deus, e o Senhor nos exaltará. Nós temos aqui um terceiro assunto para desenvolver dessas credenciais do discípulo. Ele tem aqui duas placas, dois caminhos: obedecer e desobedecer. Vamos entender então como é que nós podemos aqui observar isto em Jesus, o nosso exemplo maior, o nosso irmão mais velho. Nós sabemos que a autoridade de Deus é inequívoca, não é verdade? Assim como Jesus, o Filho de Deus, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mas além disso, além de Rei, de Senhor dos Senhores, ele é a palavra viva, é o Verbo. E esse Verbo é o que criou o universo, irmãos. Não preciso nem aqui repetir o tamanho do nosso universo visível. São milhões e milhões de anos-luz, irmãos. E todo o universo está dentro de algo maior e se deslocando a quase a velocidade da luz. Ora, se nós temos aqui um universo visível que está em movimento, você imagine como que deve ser os céus de Deus, aonde os anjos, querubins, serafins vivem, irmãos. São grandezas assim inimagináveis.
sabendo que há o terceiro céu. E o terceiro céu é subdividido em 7 céus. E o Senhor está ainda num alto e sublime trono, como diz Isaías 6. Então nós estamos falando de grandezas aqui extraordinárias da parte de Deus. E olha só o que acontece. Que exemplo extraordinário. E aqui nós temos aqui um folheto de João 1,14, e ele está dizendo o verso. E o verbo, essa grandeza de Deus, a palavra de Deus, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que coisa extraordinária! O verbo, a palavra que criou todas as coisas, o céu, a terra, compreendendo todo esse nosso universo físico, criou também o espaço invisível, aonde ficam os anjos, mas ainda ele cria os céus dos céus. E acima dele, num lugar altíssimo, inacessível, o nosso Deus e Pai. E é por meio dele que ele cria todas as coisas e habita entre nós. Jesus aprendeu a obediência. Observemos, irmãos, algo muito interessante que eu gostaria de passar aos irmãos. Se nós observarmos, a desobediência, ela não ocorreu apenas na Terra, no planeta Terra, lá no Jardim do Éden, pela desobediência dos nossos primeiros pais. Mas ele também ocorreu a nível dos céus, aonde uma terça parte entrou em rebelião. Então Deus precisava curar todas estas coisas. E aí curar, eu vou pôr entre aspas aqui. E dizer, irmãos, que como é que o Senhor traz obediência à terra, sendo que os nossos primeiros pais desobedeceram, e com ele toda a natureza, ainda hoje, como Romanos 8 diz, geme pela manifestação dos filhos de Deus. Jesus não trouxe obediência a esta terra por meio de aprendizado, mas sim, ele trouxe obediência pelo aprendizado que ele sofreu no seu corpo, na sua vida. Vamos observar bem aqui o que eu estou tentando transmitir por meio desta palavra. Em Hebreus 5:8 declara que Cristo, Yeshua, o Messias, o ungido de Deus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então nós temos aqui algo muito importante. Jesus traz obediência à terra por meio do sofrimento, por meio daquilo que ele padeceu. Observe então que em Hebreus 5, de 7, 8 e 9, vai dizer exatamente isso. Observe, preste muita atenção neste texto, que vai lançar muita luz sobre a sua vida. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Observe aqui que por Jesus clama a quem poderia salvar da morte, mas ele utiliza aqui uma coisa dentro da sua vida, a submissão. Observe que ele vai utilizar também a obediência, como diz no verso seguinte, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Observe aqui que ele utiliza-se da submissão, ele vive a submissão em sua vida ao Pai.
mas também ele vai aprender a obediência por meio do sofrimento. E continua o versículo: e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna a todos que lhe obedecem. Observe que Yeshua traz à terra a autoridade por meio do quê? Da submissão e da obediência. Pelo que ele sofreu, ele traz à terra com grande sofrimento aquilo que o Senhor queria estabelecer, o que ele queria semear no planeta Terra, em nossas vidas e em nossos corações. Então nós temos aqui o que eu chamo de chave, o que eu chamo também de código bíblico da obediência. Note bem que, na verdade, no sofrimento aprendemos a obedecer. Aí você vai dizer, que coisa estranha você está dizendo, Eliseu, mas eu quero dizer aqui que é claro que a nossa utilidade não é determinada no sofrimento, mas do que aprendemos por meio do sofrimento, o que Deus quer nos ensinar por meio do sofrimento. E isto é mais importante do que o próprio sofrimento, amados. Tanto é que nós vamos observar isto, que a rebeldia não é tolerada. Deus não tolera, irmãos. A Bíblia chama de reino de Deus e reino dos céus. Por que ela faz essa distinção, reino de Deus e reino dos céus? Porque a rebeldia não se restringiu apenas na terra, mas ela também havia sido restringida, observada nos céus. Por quê? Porque os anjos se rebelaram. E aqui é uma imagem enigmática aqui. Então, observe bem que Jesus veio estabelecer o reino de Deus à terra. O reino dos céus está organizado, irmãos, e vai se cumprir tudo o que dela está estabelecido no reino dos céus. Mas Jesus veio estabelecer o reino que está nos céus, o reino de Deus estabelecido sobre o planeta Terra. E ele vai estabelecer, então, a obediência por aquilo que ele sofre. Então, vamos observar aqui uma imagem de Jesus no Getsemane. Jesus nunca resistiu à autoridade de seu Pai. Se nós observarmos, ele diz, contanto, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. E observamos que ele foi fiel ele resistiu, mas se deixou conduzir obedecendo ao Pai. Ele não resistiu à autoridade. E assim Jesus agiu para que nós, como igreja de Yeshua, devemos andar em obediência, irmãos. Se nós andarmos em obediência, a autoridade de Deus Pai virá sobre nós, vai se manifestar dentro de nós. A autoridade, eu repito, a autoridade de Yeshua, Jesus Cristo, veio por conta da obediência e não resistência à autoridade de Deus. E é esta forma que nós também podemos e devemos proceder na nossa vida. Devemos saber, irmãos, também, como filhos amados, identificar a rebeldia. Quando alguém pronuncia palavras rebeldes, quando há argumentação perante Deus, então a vida começa a dar indícios que está em rebelião quando começa a argumentar os comandos de Deus, as ordens de Deus, os decretos de Deus. Quando a pessoa, e aqui o ponto 3 está dizendo, quando há questionamentos, muitas opiniões próprias, irmãos, nós devemos ter cuidado. E aqui nós vemos aqui uma figura de um discípulo obediente. E eu quis representar desta forma. Então, que sinais eu posso ver
daquela pessoa que quer ser obediente a Deus, que tem esse caráter de Deus dentro do seu coração. Primeira coisa, ele procura identificar quem é a pessoa com autoridade onde ele quer que ele vá. Ele está no ambiente, ele vai buscar a pessoa de autoridade e vai se submeter a ela. Nós vamos ver uma segunda sinal que acompanha a obediência quando ele é manso, humilde. Não é ranzinza, não é ditador. Irmãos, nós identificamos a pessoa obediente quando ele não deseja estar em posição de autoridade. Ele se submete às autoridades, irmãos. Aquele que quer ser grande, seja aquele que serve. Mas nós observamos outra característica. Ele não tem prazer em controlar os outros, porque Deus está no controle de todas as coisas. Outra característica, irmãos, é não defender a si mesmo. Não se defender. Irmãos, buscar da parte de Deus Pai todas as coisas. É uma pessoa que é discreta no falar. Ela não é zombeteira, mas é uma pessoa humilde, equilibrada, mas também leva os outros à obediência. Ela é sensível a todo ato de anarquia e rebelião à sua volta. Ele não dá razão para entrar nas confusões, na maledicência, irmãos. Então nós vemos pessoas que têm essas características que nós evidenciamos aqui. Mas também precisamos aprender, como discípulos amados, como filhos do Deus Altíssimo. Nós precisamos continuar a aprender, a obedecer, mas para que venha a autoridade. Se caso não entrar por este caminho, irmãos, a igreja como um todo, como corpo, não trará um bom testemunho sobre as pessoas que estão neste mundo de trevas. Mundo que jaz no maligno. E nós precisamos fazer a diferença por meio da nossa vida, do nosso caráter. Oh, aleluia! Vamos dar um exemplo aqui interessante de diferenças, que há realmente diferenças de autoridade. Então nós vemos aqui do lado direito, nós vemos a figura e a representatividade de Moisés. Ao centro nós temos Miriam e do lado esquerdo nós vemos Arão. Observemos, irmãos, que Moisés, que está ali à direita, olhando para baixo, Moisés era o irmão mais novo em sua casa. Se você lembrar, Miriam é que faz lá o cesto embetumado e coloca no rio. Então ela já havia nascido antes de Moisés. Então Moisés era o irmão mais novo em sua casa. Então ele devia se sujeitar à autoridade de quem? Dos seus irmãos mais velhos, que era Arão e Miriam, correto? Mas, devido à vocação, o trabalho de Deus, a incumbência de Deus, o chamado de Deus para Moisés, Arão e Miriam deveriam se sujeitar a Moisés. Observe que no âmbito familiar, Moisés tinha que responder com respeito à autoridade dos seus dois outros irmãos. Mas no trabalho de Deus, ele se distinguia. E aí eles, os irmãos mais velhos, deveriam se submeter a Moisés, ou Moshe. Mas vamos ver o caso de Zíporá, que é a esposa de Moisés. Num determinado momento da vida deles, ainda no deserto, os irmãos de Moshe começaram a difamar Zíporá, que era a esposa de Moisés. Ela era etíope,
era descendente de Cão. Então, provavelmente fosse morena, negra, certo? Miriam, é claro, tinha um papel de irmã mais velha. Ela poderia fazê-lo isso com base no relacionamento familiar. Olha, aconteceu isto ou aquilo com a sua esposa. E até questionar Moisés, mas no âmbito pessoal, familiar. Mas quando ela faz isto dentro da comunidade, quando ela fala mal, ela difama Zípora, ela infringiu a autoridade de Deus, irmãos, que Deus havia concedido a Moisés. Então, por ela atacar a posição de a liderança de Moisés, então Deus foi obrigado a agir. E como é que Deus age nesse caso? Então, aqui nós representamos, é claro que é uma figura ilustrativa, nós temos aqui Miriam. E as palavras rebeldes lançadas por Miriam sobem até os céus, e Deus ouve as palavras. Ora, esta palavra foi interpretada como rebelião contra a liderança que Deus havia colocado. E aquela rebelião de Miriam, como irmã mais velha, se manifestou sobre ela, sobre a carne dela, como lepra. Estão compreendendo, irmãos, essa questão de autoridade? Então, nós temos outro exemplo muito claro sobre a autoridade. Nós temos uma rebelião, e aqui está representado, né? Ilustrado esta rebelião, que foi promovida por Coré, ou Corá em outras traduções, Datã, Abirão e On, e gerou uma rebelião coletiva, e nós vamos ver todo o texto, é claro que não é possível aqui, né? Mas número 16, eu gostaria que você lesse o número 16, e aquela rebelião terminou transmitido para os líderes em Israel. Então, nós temos aqui, da tribo de Levi, nós temos a representação de Coré. Datã e Abirão, nós temos os representantes de Ruben, da tribo de Ruben. E os outros 250 se juntaram. Eram líderes reconhecidos por toda a nação. E todos eles se rebelam contra Moisés e Arão. Só que este povo que se rebelou, irmãos, publicamente, eles não haviam entendido ainda que Deus não permite, não dá chance para o questionamento da autoridade que lhe foi entregue, que havia sido delegada por Deus a Moisés. E Arão também. Moisés como líder e Arão como sumo sacerdote, Cohen Hagadol, de todo Israel. Quando eles fazem isso, o que acontece? A rebelião deles obriga ao juízo de Deus. Então, se nós fizermos um resumo de todas essas passagens, nós vamos ver que 10 vezes os israelitas tentaram a Deus. E 5 vezes deixaram de crer nele. Porém, Deus, em todas elas, lhes perdoou. Mas no caso de rebelião contra a autoridade que ele delegou, ele julgou. Tanto é que em Números 16, 31, 32, nós colocamos um resumo evidente, e os consumirei no momento a terra os engoliu. Então está representado pela imagem aqui, irmãos, onde Coré e toda a sua família, todos os rebelados, vamos chamar assim, foram engolidos vivos diante de toda a nação. Nós temos outro exemplo
que já citamos inclusive, mas só para reforçar, a rebelião do homem ativa o juízo de Deus. E nós encontramos aí em Shaul, né, o apóstolo Paulo, que nós chamamos de Paulo, esta rebelião dele, tentar o que? Perseguir os discípulos. Qual o resultado? Jesus então encontra no caminho e muda, irmãos, radicalmente o propósito original que ele tinha estabelecido em sua mente, no seu coração. Nós vamos encontrar um princípio, então, que eu gostaria agora de somar todas essas questões e tentarmos aqui chegarmos a mais um conceito muito importante. Que note que apesar do rei coroado, Shaul, e aqui está representando Shaul, certo? O rei Saul. E também Saulo, que é o nosso apóstolo Paulo. Quer dizer, dois Shaul em dois tempos diferentes da história, tá certo? O primeiro era rei, ungido rei. O segundo era fariseu de fariseus, ou seja, ele foi empossado pelos judeus, porque tinha qualidades na verdade, apesar de terem sido ungidos, legítimos, consagrados para Deus, eles entram inexplicavelmente em pecado quando eles se rebelam contra Deus. Ou seja, o fato é a conclusão que está em vermelho aqui. Nós concluímos que a consagração não impede que o ungido de Deus cometa o pecado de rebelião contra ele. Então nós devemos observar, irmãos, que mesmo os ungidos de Deus, eles precisam se observarem as suas condutas em todo o tempo, porque senão podem entrar em rebelião e serem realmente punidos por conta disso. Nós vamos ver outro exemplo, né, de Judas Iscariotes, que apesar de fazer parte dos discípulos, dos 12 de Jesus, ele se rebela contra a autoridade dele. Por quê? Porque motivou dentro dele, há uma motivação estranha aqui, por sua cobiça, e ele vende ao Senhor Jesus por 30 peças de prata, o valor de um escravo, o que está lá em Marcos 14, versículo 10. Nós vamos ver um dos textos, né, que tratam sobre isso. Nós temos outra situação muito interessante, irmãos, que nos chama muito a atenção, e eu fiz questão de colocar aqui, que é a rebelião dos filhos de Arão. Note bem, Nadab e Abiú. Arão tinha 4 filhos, e esses 2 eram os mais velhos, Nadab e Abiú. O que acontece com eles? Quando vem a glória do Senhor, eles desrespeitam uma coisa muito simples. Eles não estavam dentro da escala de revezamento sacerdotal para levar fogo perante o altar de Deus. E eles então pulam, não observam a escala e entram trazendo fogo estranho. É verdade que há muito indício de bebedice deles. Beberam demais e trocaram os pés pelas mãos, né, irmãos? Então, essa atitude rebelde de oferecer fogo estranho, eles foram punidos com fogo vindo do Senhor. Note bem que mesmo eles sendo sacerdotes ungidos, conclamados, observados, respaldados por Deus, por não observar uma escala de revezamento, irmãos, eles também foram consumidos pelo Senhor. Então veja que a autoridade de Deus aqui é inquestionável, irmãos. E nós devemos observar com atenção. Não era o momento deles entrarem para oferecerem fogo ao Senhor. Note que eles não estavam aqui oferecendo fogo estranho, mas um fogo que veio da sua desordem. Tá bem?
É claro, irmãos, que Deus, o nosso Pai, pode suportar vários pecados, não é verdade? Mas a atitude de rebelião é tão grave aos olhos de Deus que ele pune com a morte. E aqui eu pus uma imagem também muito enigmática, né, representando Lúcifer, né, Satanás. O mesmo ocorreu com Satanás, pois ele se rebelou contra Deus. Qual o pecado dele? O pecado é de se assentar nas alturas junto de Deus, acima de todo o principado, potestade, das hierarquias que existem nos céus, irmãos. Então ele recebe o julgamento divino por ser acima daquilo que Deus havia estabelecido sobre a sua vida. E Deus o pune. No entanto, nós vamos ver uma atitude completamente diferente de homens de Deus. E eu posso dizer assim, até mulheres de Deus. O Deus eterno quer restaurar em cada um de nós, irmãos, este cuidado, desta autoridade. Nós devemos ter a atitude que demonstrou, por exemplo, Moisés quando defende a Deus. De Davi, quando ele vai lá e defende a Deus diante de Golias. Porque ele estava, na verdade, difamando o Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra. E ele vai lá e defende essa autoridade de Deus. E Deus dá-lhe força e sabedoria para arrancar-lhe a cabeça. Amém, irmãos? Então vamos observar que Deus quer esta atitude de nós. A defesa de Deus, não a contrariedade de Deus e a rebelião contra Deus. Amém? A nossa autoridade, irmãos, vem de Deus. A voz do Senhor. Olha só o Salmo 29, que coisa mais linda, maravilhosa. E aqui representado aqui o fogo, a chama, a sarça ardente, né? O fogo de Deus. E o salmista diz assim: a voz do Senhor ressoa sobre as águas, e ela é poderosa, corta os céus com raios flamejantes, faz tremer o deserto. O Senhor assentou-se sobre o dilúvio, o Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá forças ao seu povo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Que autoridade do nosso Deus, irmãos. E nós vemos essa autoridade, por exemplo, na pessoa de Yeshua, Jesus Cristo. Tanto é que os discípulos, depois daquela tempestade e a bonança, eles disseram: quem é este? Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Ora, é a autoridade do nosso Deus, irmãos, da palavra viva que se tornou carne. Amém? Olha só o que Jó 26, 11 e 14 vai falar nesta imagem de plena bonança. Diz aqui a palavra: as colunas dos céus estremeceram e ficam perplexas diante de sua repreensão. Com seu poder agitou violentamente o mar. Com sua sabedoria despedaçou o monstro dos mares. Com seu sopro os céus ficaram limpos. Sua mão feriu a serpente arisca. E isso tudo é apenas a borda de suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos dele. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Que coisa extraordinária, nosso Deus, irmãos. E esta autoridade ele nos entrega. O que está em Lucas 10, 19, que diz que todo este poder foi colocado à nossa disposição como discípulos do Mestre amado. Eis vos dei. Eu vou repetir: eis vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos fará dano. Aleluia. E ainda ele diz que ele nos dá autoridade para expulsar demônios, em Marcos 3:1,
e autoridade para curar todo tipo de enfermidades. Mateus 10:1. Que coisa extraordinária. E o Senhor nos dá ainda autoridade para acalmar ventos e tempestades. Ele nos dá autoridade para repreender as ondas do mar. E nos dá autoridade para exercer autoridade sobre a terra. Este é o nosso. Aleluia. Jesus, Yeshua, cheio do Espírito Santo, iniciou o seu ministério. Aqui uma figura da autoridade de Jesus, pleno do Espírito Santo de Deus, saindo das águas, indo para o deserto. Iniciou o seu ministério após o batismo de João no deserto. Por quê? Pois ele precisava triunfar e ser mais que vencedor em qualquer ministério. Se nós queremos ser mais do que vencedores como o Senhor Jesus foi, nós devemos ter e exercer e tomar posse desta autoridade dada a Jesus frente ao inimigo, irmãos. Em todo o tempo, ele lutou com o inimigo por meio da palavra, e disse Deus. Jesus, então, fica ali, em resumo, ficou cara a cara com o inimigo, com o diabo no deserto. E ele deixou muito bem claro que o poder absoluto vem do Pai. É o Senhor que tem autoridade e que Satanás já está derrotado pelo poder do nome de Jesus. Portanto, irmãos, para finalizarmos, se nós pertencemos a Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias, somos mais do que vencedores pela palavra dele. E o Senhor está cavalgando, irmãos, com aquele cavalo branco de autoridade e poder, de conquistador. E quando cada um de nós submetermos a Deus, irmãos, e obedecermos e humilharmos diante desse poder extraordinário do nosso Deus, nós iremos resistir ao diabo. E sabe o que acontece? Ele fugirá de vós. Oh, aleluia! Essa é a promessa que o Senhor nos tem dado. Então, irmãos, ministremos no poder de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e utilizemos esta autoridade. Tanto é que em Colossenses 4:2 diz claramente, finalmente, dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Amém? Que o Senhor possa nos dar, aleluia, esta autoridade de filhos, irmãos, liberar sobre cada um este envio profético e limpar-nos de tudo, Senhor, que não pertence. Oremos brevemente. Senhor, nós te exaltamos, porque por meio de Yeshua HaMashiach temos acesso completo esta autoridade, Senhor, que temos em Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias. Queremos, Senhor, tomar isto, mas ensina-nos a obedecer, a humilhar, a sermos, Senhor, pacíficos em tudo e glorificar o Teu nome. A Ti nós queremos prestar agora toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Exaltado seja o Teu nome. Devolvemos a Ti toda a autoridade, Senhor, mas também devolvemos a Ti todas as ferramentas que o Senhor nos disponibilizou neste instante, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.